Opa! É muito interessante alguns movimentos, não é? Ciro Nogueira, ele foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Ciro Nogueira, deputado federal do Centrão, do PP, partido de Arthur Lira. Ele fez uma postagem depois do evento ali em Santa Catarina, que na verdade foi um show de horrores, não é? Seria trágico se não fosse cômico, é cômico se não fosse trágico. Então, ele pegou e fez uma postagem com textão. Aí ele usou termos tipo assim, ó, o recado foi para a direita e para Bolsonaro. Ele usou termos tipo deslocados, setores extremistas, desqualificados, pessoas que não respeitam pontos divergentes, que o povo brasileiro não é extremista, e eles acabam colocando a pauta de costume em detrimento e sobre a pauta da economia, que precisa haver a capacidade de congregar em torno de um projeto nacional. Aí ele fala novamente de extremismo, ele fala de polarização, aí ele fala assim, ó, que a direita não é o começo, o meio e o fim, e que a democracia não possui um único caminho. Eu vou ler só os 2 últimos parágrafos do textão dele para você entender. Aqui existe uma mensagem muito importante e, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar quem é Ciro Nogueira, não é? Aí eu lembro, a partir desse contexto, um grande pretexto, não é? De quem pertence ao Centrão. Aquela velha história: se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um meu irmão. Aí, dentro desse contexto, nós temos que lembrar também quem é Ciro Nogueira e que os ratos estão fugindo do barco. Olha aqui o que Ciro Nogueira falou. E foi um textão, eu só vou ler com vocês os 2 últimos parágrafos. Aqui, ó. Ciro Nogueira postou: as eleições na França e aí a lição para o Brasil, porque na França a direita e a extrema-direita foram derrotadas e a esquerda ganhou. Vamos ler só os 2 últimos parágrafos para não ficar enfadonho. Aqui, ó. Para aqueles da direita brasileira que entendem que ela é o começo, o meio e fim, fica o alerta da França. A democracia não possui um único caminho quando o extremismo se apresenta como a direção inevitável. A esquerda também deve aprender com o dia de hoje. Ganhou, mas não é majoritária também. Foi a vitória da derrota, ou a derrota da vitória. Quando os extremos se enfrentam, a fragmentação triunfa e as diferenças sobressaem, como deve ser. Mas para a direita, tão crítica, impiedosa com os seus próprios, fica o recado. Meu querido, esse é um recado de Ciro Nogueira. Quem é Ciro Nogueira? Do PP, sempre foi centrão. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. E ele participou do governo Bolsonaro como ministro da Casa Civil, ou seja, ele mamou nas tetas da República enquanto Bolsonaro era presidente. E agora ele faz um textão querendo dar uma lição de moral para a direita e para a extrema direita. Aqueles que pensam que a direita é o começo, o meio e fim estão enganados, porque na democracia existe uma diversidade. O que é isso? É os ratos saindo do barco. Não obstante, eu tenho que dizer que o rato mor vai continuar no barco. O que Ciro Nogueira está fazendo é o que a direita está fazendo. A direita vai sugar todo o capital político de Bolsonaro e depois vai dar-lhe um chute na bunda. Porque, na verdade, a direita nunca suportou Bolsonaro. A direita usou Bolsonaro quando lhe convinha e hoje está usando novamente para sugar o seu capital político e depois não quer saber de Bolsonaro. Por quê, Andréia? Porque Bolsonaro traz prejuízo para o mercado. Bolsonaro, durante seus 4 anos de governo, ele tornou só um grupo mais rico, que é os super ricos. O resto, tudo ficou mais pobre. O pobre, lascado total. A classe média e os ricos se lascaram. E a elite da elite que ficou mais rica, notadamente
com os juros que chegou ali a 13% quase durante o governo Bolsonaro. Então essa direita começa a deixar Bolsonaro, que é o quê? O extremismo. Por quê? Causa prejuízo. E essa conversa de Ciro Nogueira é vendendo o quê, André? A ideia de uma direita equilibrada, de uma direita ali que consegue ali ocupar os espaços que estão vagos, porque hoje a extrema direita ocupa um espaço e na direita de fato existe um espaço vazio e Ciro Nogueira quer ocupar. E Ciro Nogueira, junto com seu grupo, leia-se Arthur Lira, leia-se Rodrigo Pacheco, estão lançando essa nova ideia de um moderado. Vamos ser moderados, não vamos ser extremistas. Eles querem vender a ideia que eles são os sensatos, os razoáveis, os equilibrados. São, André, são fisiologistas. O que é isso, André, fisiologista? Dança conforme a música tocada. Enquanto o Bolsonaro era presidente, Bolsonaro era o cara. Bolsonaro, meu líder, lindo e maravilhoso. Por quê? Tinha a mamatinha, o faz-me rir, o toma lá da cá, aí Bolsonaro tal. Agora que Bolsonaro não tem mais cartão corporativo, não tem os cargos para ganhar, não tem o dinheiro das emendas para pagar, agora estão deixando o Bolsonaro aos poucos. Pegou o código, Pablo Marçal que o diga, não é verdade? Ricardo Nunes que o diga, pegou o código, estão deixando ele de lado. Para quê? Para ocupar um novo espaço e também ter uma mamatinha no governo Lula. Ah, ó, esse é irmão desse, é o centrão. Não obstante, eu tenho que deixar muito claro, por incrível que pareça, eles são menos pior do que Bolsonaro. São. Por que, André, que são menos pior? Porque eles podem até ser golpistas, mas são golpistas aqui, ó. Bolsonaro não. Bolsonaro, além de ser golpista aqui, Bolsonaro é golpista mesmo em relação à democracia. Bolsonaro, ele quer porque quer ter o poder e não respeita a lei eleitoral, não internet. Não respeita o pleito eleitoral, não respeita o sistema eleitoral, não respeita nada e ninguém. Então, por incrível que pareça, olha só, Bolsonaro um pouco pior do que o Centrão. Por quê? Porque, não obstante o Centrão se brincar, pegar ladrão, Bolsonaro, além de se brincar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão, é golpista. Então, meu querido, não cola, entende? Se o rato está saindo do barco, e não é só o rato do Centrão, não. Alguns fundamentalistas religiosos que usam da fé das pessoas para manipulação das massas também estão começando a se sentir extremamente constrangidos. Ai, estou constrangido de apoiar Bolsonaro. Bolsonaro já foi indiciado no trem da vacinação, da fraude do cartão. Bolsonaro foi indiciado agora na questão da ladroagem das joias. Oh, eu já estou me sentindo constrangido. O cartão corporativo acabou, não é verdade? Fundamentalista religioso. O carguinho que dava para a sogra, para a amante, para aderente, para consequente, não tem mais, não é verdade? Então, meu querido, se ilude quem é bobo e quem continua sendo gadinho e tocado, para cá, para lá, para cá. Mas aqui, ó, não. Estão abandonando o barco, sim, só que não agora. Vão começar paulatinamente, porque tem eleição agora. Vão explorar o capital político de Bolsonaro agora em 2024, vão explorar o capital político em 2026, mas essa escalada de abandono paulatinamente vai ocorrer. Reitero, são um pouquinho menos pior do que Bolsonaro, mas são fisiologistas. E o que querem é mamar nas tetas da República. Uai, André, então eles são muito errados. Estão... Não, 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 não. Errado é quem vota nesse povo. Vai ter eleição agora.
Nas câmaras municipais, não sei se você sabe, tem os grupos do Centrão. Tem, André? Tem. São os chamados moderados, ou então neutros, ou então, assim, é, cada Câmara Municipal tem o seu nome. Tem a oposição, a situação e os moderados. Aí cada município, assim, a Câmara Municipal, eles adotam o nome. Mas o que é isso? É o Centrão. Se brincar, pega ladrão. Que fica nem lá nem cá. Para quê, André? Para quê? Para quê? Para quem pagar mais. Quem pagar mais, desce para a direita. Quem pagar mais, desce para a esquerda. Entendeu? Esses são os fisiologistas. Tem nas câmaras municipais também. Então, o problema não são nem eles, sabe por quê? Porque eles vão existir. Eles vão existir, são os oportunistas, os papagaios de pirata, entende? Os fisiologistas que se adequam e se adaptam conforme a sua conveniência e os seus interesses, e não segundo o interesse público e o interesse das pessoas. O problema é você continuar votando em gente assim. Tem que votar em gente que tem causa, que defende, no caso aqui, os trabalhadores, a diversidade, as minorias, as mulheres, que não sejam racistas, que não sejam homofóbicos, entende? Agora, você vota em grandes latifúndios, você vota nos ricaços aí da vida, e você que se lasca. Por quê? Porque eles vão defender esse tipo de situação, e em que você, pobre, coitado, lascado, está muito longe dessa realidade. Digo lascado por quê? Porque ainda vota na direita, achando que, quem sabe, assim um dia vai fazer parte. Você só fará parte no ano de eleição, em que virão, te cumprimentarão, te darão um abraço e falarão: ô, oh, meu amigo, meu companheiro. Depois você que se lasca. Então, o problema não são eles. Arthur Lira sempre existiu, centrão. Ciro Nogueira sempre existiu, oportunista. O problema é quem coloca eles lá no poder, e é o povo, e o povo tem que aprender a votar. E essas eleições municipais sinalizarão, em grande parte, o que vai acontecer em 2026. E as bases eleitorais das eleições nacionais de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual em 2026 serão determinadas, diria, em 60% a 70%, quiçá 80% nessas eleições agora. Então, acorda, porque você, em muitas situações, acaba sendo gado, manipulado, tocado e depois largado, lascado e esquecido. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem a relatoria de vários dos processos, né? Os processos não, que não é processo ainda, né? Das investigações que colocam Bolsonaro na cena do crime, seja em relação à ladroagem das joias, seja em relação à fraude no cartão de vacina, seja em relação à tentativa de golpe. Pois bem, Alexandre de Moraes hoje quebrou o sigilo do inquérito policial feito pela Polícia Federal em relação às joias. Quebrou tudo. O relatório da Polícia Federal, que tem quase 500 páginas, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Alexandre de Moraes, liberou o sigilo. E ali revela muitas coisas. Eu dei uma olhada, por isso que eu cheguei atrasada, porque é um documento muito extenso e não dá para eu falar tudo, porque não deu para ler. 500 páginas não deu para ler. Mas o pouco que eu vi tem muitas provas, tá? Muitas provas, e é interessante a gente pontuar que foram muitos milhões de reais movimentados em toda essa trama em relação à ladroagem das joias. Inclusive, a Polícia Federal acredita que esses valores foram usados por Bolsonaro quando ele fugiu. Você lembra? Dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro simplesmente pegou o avião da Presidência da República, o avião, né, que é da Força Aérea Brasileira, e foi para os Estados Unidos. Nessa oportunidade, levou também uma mala cheia de joias. Quem? Mauro Cid. E o dinheiro que bancou Bolsonaro durante o período dessa viagem nos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal, ela acredita que foi dinheiro vivo e foi dinheiro das vendas das joias. E Bolsonaro, ele foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de lavagem de dinheiro,
pelo crime de peculato, que é quando você se apropria ou desvia de bem público de forma indevida, usando do seu cargo, que tem uma pena ali de até 12 anos de cadeia, lavagem de dinheiro, que tem uma pena de até 10 anos de cadeia, bem como associação criminosa, que tem uma pena de até 3 anos de cadeia. Junto com Bolsonaro, foi indiciado mais 11 pessoas, almirante de esquadra, coronel, major, tenente-coronel, coronel, um servidor da Receita Federal, bem como 2 advogados. Todos foram em cursos. E eu vou mostrar agora para vocês todas as joias que foram catalogadas pela Polícia Federal. Todas elas e os valores respectivos dessas joias. Tá, meu querido, minha querida? Para a gente ver junto, para a gente entender que foi muito dinheiro, viu? E tem um teor golpista em cima de tudo isso também, segundo a Polícia Federal, pelas falas de Bolsonaro com Mauro Cid e com outros assim, dentro da perspectiva de dar legalidade, tudo. Enfim, existem outras suspeitas. Eu vou mostrar agora o valor, todas as joias e o valor dessas joias que foram catalogadas ali pela Polícia Federal, tá bom? E que está nesse relatório da Polícia Federal que quebrou o sigilo. Vamos botar aqui na tela. Espera aí, tem que esperar a internet querer trabalhar, né? Porque a internet às vezes não quer trabalhar. Vamos botar aqui. Olha aqui, ó. Vamos ler isso aqui primeiro. Para a Polícia Federal, os elementos colhidos na investigação evidenciaram a situação de uma associação criminosa voltada para a prática de desvio de presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome, em viagens internacionais entregues por autoridades estrangeiras para posteriormente serem vendidas. Olha aqui, essa aqui é o catálogo de todas as joias. O laudo pericial detectou as joias, foi discriminado um bem, a descrição e o valor. Tem o laudo aqui, um kit de ouro branco, relógio Rolex, aí tem a marca aqui, né? Tudo marca chique. Olha aqui, ó, mais de 73 mil dólares. 73 multiplicado por 5, o valor do dólar, aí você vai ver o quanto é caro, não é? No outro laudo pericial aqui, um kit ouro branco, caneta Chopard, Rollerball, 20 mil dólares. Olha aqui. O próximo aqui, um kit de ouro rosé, relógio Chopard e tal, tripé, mais de 109 mil dólares. Tem mais, olha aqui, outro, tem mais, tem muito, espera aí que eu vou te mostrar, gente. Kit de ouro rosé, caneta Chopard, mais de 4 mil dólares. Joias femininas, relógio Chopard, diamante e tal, mais de 187 mil dólares. Joias femininas, anel, tal, anel prateado, Chopard, mais de 30 mil dólares. Tem mais. Joias femininas retidas, par de brincos, Chopard, mais de 126 mil dólares. Multiplica por 5 que você vai achar o valor real. Joias femininas, colar prateado Chopard, mais de 671 mil dólares. Olha só. Estrutura de um cavalo árabe, mais de 4, quase 5 mil dólares. O total aqui, ó, mais de 1 milhão de dólares foram encontrados ali só em joias, tudo de altíssimo valor, tudo de marca famosa e quase tudo ali cravado de joias de diamante. São as joias que Bolsonaro se apropriou. Mas a gente tem que fazer uma pergunta: por quê que os árabes deu tantas joias para Bolsonaro? Ai, ai, ai. Ô povinho bom, não é?
povo bom, gente, dá joia, assim, de milhares de dólares. Por que será? Vovó dizia já: "Quando você vê muita esmola, desconfie, desconfie. Pode ir atrás e puxar a pena, viu, que aí tem outros atos de corrupção, muito possivelmente, venda de refinaria, né, a preço de banana para os Emirados Árabes. Aí tinha que pagar a propinazinha, não é? É, aí pagava como? Dando presente de joias, porque deixa eu te perguntar uma coisa, tem outra explicação para isso? Não. Se você tiver outra explicação, falar: "Não, André, é porque eles são muito bonzinhos, árabes são muito bonzinhos, no sentido de dar joia para os outros?" Nunca foi, nunca foi. Então isso aqui é uma provocação que eu estou a fazer, porque tem que ser objeto de investigação isso, gente. A joia está sendo está sendo investigado para onde foi, para onde foi vendido, para onde foi o dinheiro. Grande parte do dinheiro foi repassado em dinheiro vivo na mão de Bolsonaro. E segundo o relatório da Polícia Federal, que foi quebrado o sigilo hoje por Alexandre de Moraes, como que eles faziam para burlar o sistema da alfândega, da fiscalização e tudo mais? Eles levavam de pouco em pouco, principalmente quem? Principalmente Mauro Cid e Lorena Cid, o pai e o filho Mauro Cid. Eles levavam aos poucos, ia buscar uma parte e voltava, aí ia buscar outra parte e voltava, para entregar em dinheiro vivo para Bolsonaro. E quando Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, dia 30 de janeiro de 2022, porque ele sabia o que ia acontecer no 8 de janeiro, não é? Aí, quando ele foi para lá, diz que lá ele também recebeu dinheiro vivo das mãos de Lorena Cid, o general, que também foi indiciado pela Polícia Federal. Então, eles usaram todo o esquema. Aí eu te pergunto assim, a justificativa de Bolsonaro, de todos que estão envolvidos, não é? É dizer que não era ilegal eles venderem as joias porque era presente para Bolsonaro. Não era presente para Bolsonaro, não é? O presente era para o cargo da presidência da República, de modo que essas joias tinham que ser incorporadas ao acervo do Estado brasileiro, notadamente pelo seu alto valor. Mas eles dizem que não. Eles dizem que Bolsonaro ganhou o presente, e como o presente era dele, ele podia se apropriar e vender e tudo. Então, para. Então, para. Tá. Suponhamos que fosse verdade isso. Me explica, para que ele escondeu a venda? Ah, Se eu, se eu tenho esse celular aqui, celular é meu, eu tenho esse celular é meu, eu vou vender ele, eu vendo aqui no Brasil, não é? Vendo no Brasil, quem quer comprar, vende-se um celular, babá. Pronto, agora não. Pega o celular, a moita, eu vou vender lá nos Estados Unidos. Por quê? Não, eu tenho que vender lá. Mas o que foi que você vai vender lá? Não, não, o celular não é seu, não. Não, o celular é meu, o celular é meu. Então, por que você não vendeu no Brasil? Para que fez toda essa artimanha, todo esse planejamento para vender a joia lá fora? Por quê? Porque queria esconder a venda das joias. Por quê? Porque sabia que era ilícito. Já tinha entendimento anterior de que bens de alto valor não se incorpora no acervo privado da pessoa que ocupa o cargo, mas sim vai para o acervo do Estado brasileiro. Só disso aí a gente percebe. O meu celular eu vendo aqui para onde eu quiser. Bota até aqui para vocês. Não estou vendendo, mas se eu tivesse, botava. Agora, por que eu vou fazer escondido? Eu vou viajar para outro país para vender escondido. O que é maracutaia? Bota! Maracutaia da grossa, meu querido e minha querida. Olha aqui, isso tá notícia em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tá notícia. Deixa eu ler isso aqui primeiro. Depois eu vou para a notícia. Olha aqui. Os elementos de provas colhidos demonstraram que Mauro Cid
Mauro César Lorena Cid recebeu, em nome e em benefício de Jair Bolsonaro, pelo menos US$ 25.000, que teriam sido repassados em espécie para o ex-presidente, visando de forma deliberada não passar pelos mecanismos de controle pelo sistema financeiro. É o que eu falei para vocês. Eles fizeram de tudo para burlar o sistema, para que não fosse pego essa organização criminosa que usou desse expediente para tentar burlar a Polícia Federal, burlar todo o sistema de fiscalização das alfândegas da Receita Federal. Tanto que o Júlio César, que é da Receita Federal, também foi indiciado, porque ele fez corpo mole segundo a Polícia Federal. E ele vai ter que responder agora por lavagem de dinheiro, peculato, por a lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa e mais um crime da Receita Federal, que é o crime de advocacia administrativa, quando o servidor público, ao invés de fazer o seu dever e executar suas atividades, ele trabalha usando do seu conhecimento exatamente para tentar burlar o sistema, ali no caso de fiscalização alfandegária. Vai se lascar. Ele foi o único que foi indiciado em 4 crimes. Gravíssima situação. E vou repetir, quero que você me responda, porque tem gadinho chorando na live. Já que tem gadinho chorando na live, pergunta pro gadinho aí, por que que Bolsonaro foi vender escondido as joias? Se era lícito? Se ele podia vender as joias? Era dele, segundo a desculpa dele? Por que que ele não vendeu aqui? Ele foi lá para fora, envolveu 8 militares, envolveu 2 advogados, envolveu o servidor público. Por quê? Se você me souber me responder, bota aí. Fala pro Gadinho responder a gente, que a gente está com dúvida. Jesus ajuda, mas tem coisa que não dá. Olha aqui os envolvidos aqui, ó. Almirante de esquadra Bento Albuquerque, que trouxe mocosado escondido joias. Esse aqui, Crivalete, tá lascado, também ajudou nesse ato de corrupção. Lorena Cid, general, está envolvida até o pescoço em toda essa ladroagem de joias. E advogado Fábio Van Garden também ajudou, foi lá recomprar joia para trazer de volta, porque sabia da lasqueira. Frederico Vassep, do mesmo jeito, foi lá recomprar joias depois que tinha vendido para entregar para o Tribunal de Contas que exigiu. E o delator, olha aqui, Mauro Cid, que também está lascado e não tem delação que vá salvar Mauro Cid. Isso agora é notícia em tudo quanto é lugar. Vamos ver junto aqui? Olha aqui, só para você ver, no Globo. Olha a situação aqui. É notícia, olha aqui. Joias de Bolsonaro. Da apreensão no aeroporto à tentativa de recompra. Entendo a cronologia do caso. Já expliquei a cronologia do caso, inclusive. Selva, resposta de Bolsonaro expõe natureza militar da operação para vender joias. Bolsonaro poderia ter ficado com as joias? Veja o que diz a lei, a exposição da PF e os argumentos do ex-presidente. O argumento do ex-presidente é que ele podia, que era um presente. E eu falei, se ele pudesse, de fato, ele tinha vendido aqui e não feito tudo que fez. E já tinha entendimento, 2016, 2017, que bens de alto valor não se incorporavam mais ao patrimônio da pessoa do presidente, que é do cargo. Inclusive, tem servidor público também que foi indiciado porque ele fez a avaliação das joias num valor bem menor. Sério, André? Sério. Por isso que a Polícia Federal teve que fazer perícia. Polícia Federal cafunchou tudo e fez perícia em todas as joias para chegar no valor correto de cada uma delas. Por quê? Teve servidor do Departamento do Patrimônio que colocou uma perspectiva de um valor menor para justificar, possivelmente, toda essa situação de ladroagem das joias. Só que se lascou, porque a Polícia Federal não é besta, gente. Quem acha que a Polícia Federal é besta, não é, e tem técnicos muito bem preparados lá. Olha aqui, segue mais notícias. Esse aqui é interessante, depois eu volto nisso aqui, ó. Pix para Michele.
compra de pão e lotérica, planilha de gastos de Bolsonaro segundo a Polícia Federal. Isso aqui é o quê? A Polícia Federal detectou que Bolsonaro, basicamente, quando foi para os Estados Unidos, não movimentou as suas contas, as suas finanças. Então, a Polícia Federal entende que Bolsonaro foi alimentado financeiramente pela organização criminosa da ladruagem das joias quando ele foi para os Estados Unidos. Usou o dinheiro para se safar, porque sabia o que ia acontecer no 8 de janeiro, não é? E fugiu com a muambagem. E lá recebeu dinheiro de Mauro Cid e de Lorena Cid. Bolsonaro respondeu com selva após Cid enviar link de leilão das joias. Selva, a patifaria dos militares, né? Selva. Selva até para ladroagem de joia, gente. É um absurdo toda essa situação e uma vergonha para o povo brasileiro toda essa situação. Olha aqui, pai de Cid relatou à PF que Bolsonaro recebeu US$ 68 mil em espécie, de forma fracionada. Aquilo que eu falei, para burlar o sistema alfandegário, a Receita Federal e tudo mais, eles começaram a passar valores fracionados para Bolsonaro, achando que a Polícia Federal não ia pegar o esquema. Vamos andar fracionado, porque aí a polícia não pega. Se lascaram, porque a polícia pegou tudo. Olha aqui, Bolsonaro usou o avião presidencial para enviar joias aos Estados Unidos. Mauro Cid entregou tudo. Mauro Cid disse que em outras oportunidades, mas especialmente no dia 30 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, disse que a mala que Mauro Cid levava estava cheia de joias e que ele aproveitou o último dia, basicamente, porque dia 30 de dezembro, aí Bolsonaro teria dia 31 de dezembro e dia 1º acabou para Bolsonaro. Dia 1º, Lula tomou posse. Lula subiu a rampa. Aqueles que diziam que Lula não ia subir a rampa, pois é, Lula subiu a rampa e tomou posse. Então, Bolsonaro se aproveitou do cargo de presidente da República para usar o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, que é o avião presidencial, que não tem uma fiscalização contundente. Não, André, não. Como tem de passaporte diplomático e tudo mais, é de um presidente, no caso da República do Brasil, tem uma certa flexibilização em todo tipo de fiscalização, entende? Aí diz que Bolsonaro, nessa oportunidade, através de Mauro Cid, levou uma mala recheada de joias. Aí nós temos que avaliar, né? Quando que achou quase 40 quilos de cocaína num avião da FAB? Num avião presidencial, em que inclusive estava lá Bolsonaro. Ah, foi durante o governo Bolsonaro? Foi, meu querido. Lá, quase 40 quilos de cocaína no avião presidencial de Bolsonaro. Coincidências? Não sei, né? Ele tem um modus operandi de usar o avião presidencial, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa conta será colocada também para Bolsonaro pagar. Vai, André? Vai. Tudo que Bolsonaro usou, preste atenção nisso, que é importante. Tudo que Bolsonaro usou do cargo, de instalações, de aeronaves, tudo, a Polícia Federal estimou valores em que Bolsonaro, se for condenado ao final, vai ter que pagar tudo. Por quê? Você não pode usar a máquina administrativa para o cometimento de crimes. Porque, para além da responsabilização em relação ao crime em si, tudo aquilo que você usou abusando do seu poder político, abusando do seu cargo, você tem que ressarcir o erário público. Vou te dar um exemplo prático dessa situação, para clarear, que é importante. O ataque no dia 8 de janeiro. O Bagrezinho, segundo o Mauro Cid, né, que foi lá e atacou a sede dos três poderes, está pegando até 17 anos de cadeia. Todos eles, todos, estão sendo condenados também a uma pena de danos morais coletivos de 30 milhões de reais. Por quê, André? Para abarcar todo o prejuízo à sociedade. Da mesma forma, quando a Polícia Federal, no seu relatório, pormenorizou tudo aquilo que foi usado
todos os abusos de Bolsonaro, isso vai ser muito importante não só na dosimetria da pena, para o estabelecimento da pena a partir da sua culpabilidade e atos e fatos comprovados pelos instrumentos probatórios colocados nos autos do inquérito policial pela Polícia Federal, além dessa parte, tem a parte de ressarcimento ao erário público, de modo que Bolsonaro movimentou, preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Segundo a Polícia Federal e no seu relatório, Bolsonaro movimentou mais de 25 milhões de reais para alcançar um fim certo e determinado, que era o dano ao erário a partir da ladroagem, do crime de peculato, que, reitero, é quando o servidor público, o agente público, usa do seu cargo público para subtrair ou para desviar bem público em seu proveito, usando do seu cargo, pena de até 12 anos de cadeia. E muitos foram incursos em vários crimes. Deixa eu só encerrar isso aqui. O que tem mais aqui? Ó? Pai de Cid relatou, isso eu já falei, Bolsonaro usou o avião presidencial, isso foi entregue por Mauro Cid. PF destaca a chamada de vídeo WhatsApp com Bolsonaro logo após ele falar sobre a entrega do relógio com Mauro Cid. Meu querido, tem até vídeo de Frederico Vassef falando: "Ó, eu peguei a joia, ô chefe, ô chefe, ô chefe, eu peguei a joia já, eu resgatei a joia que você vendeu e não podia ter vendido, eu resgatei a joia já, eu já comprei e estou trazendo na mala, escondido", e não foi declarado para a Receita Federal. Tem vídeo de Frederico Vassef fazendo uma chamada de vídeo e falando para Bolsonaro. É típico dos bolsonaristas, né, meu amigo? É burro demais, pô. E é advogado, diz que é advogado e produz prova contra ele mesmo. A Polícia Federal pegou tudo. E vou dizer uma coisa para vocês: vai aparecer outras linhas de investigações de outros crimes, principalmente da onde, Andréia? Aqui, ó, de Frederic Vassef, que era, o que é, sei lá, como é que funciona esse trem, era o quê? Advogado de Bolsonaro. Foi apreendido 4 celulares com Frederic Vassef. 2 celulares estavam com ele. Um outro celular estava escondido no apartamento dele. E um terceiro celular estava colocado escondido dentro de um carro sem placa, estacionado numa vaga de idoso lá no condomínio de Frederico Vassef. Tem muita coisa ou não tem, meu querido, minha querida? Lógico que tem. Então vão abrir outras linhas de investigações, principalmente as provas carreadas nos autos e encontradas a partir dos telefones de Frederic Vassef. Produziram provas contra eles mesmos, viu, meu? Mas por quê, André? Porque são burros assim? Em parte é burrice. Em outra parte é porque eles acreditavam. Eles acreditavam que Bolsonaro, como comprou voto, criou auxílio que não podia criar, deu um golpe no precatório, golpe no ICMS dos estados, que Bolsonaro ia ganhar as eleições. Se Bolsonaro ganhasse as eleições, muito possivelmente ele ia sequestrar novamente a Polícia Federal, como ele fez durante seu mandato, e nada ia andar. Aquilo que começasse a andar, ele ia pegar o delegado e mandar lá para a Conchinchina, lá para Cochinchina, como ele fazia. E nada achava. Me chama de corrupto, porra! Não achava nada porque escondia tudo. Aí não tinha como achar. Você está entendendo? Então, eles acreditavam que o Bolsonaro ia ser eleito e não ia dar em nada. Só que se lascaram. Bolsonaro não foi eleito. Aí eles partiram para segundo plano, que foi o desespero, quando começou a cogitar mais e mais e fazer mais reuniões conspiratórias para tentativa de golpe. O Bolsonaro correu, foi para os Estados Unidos dia 30 de dezembro e dia 8 teve a tentativa de golpe. Tudo coincidência, o menino não sabia de nada. Só Jesus para acreditar nisso, não é? Nem Jesus acredita nisso, viu? A misericórdia é divina. Aqui na terra é justiça e sem anistia. Bota, bota, bota! Sem anistia. Olha aqui. Então, tem muita prova nos celulares Frederico Vassef. Muito obrigado, meu querido, minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar e tá tudo bem. Coração, até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.